Boa noite. Presidente Lula sanciona com vetos lei de diretrizes orçamentárias. Entre eles, item que define cronograma para o pagamento de emendas parlamentares. Mais de 250 presos em saída temporária no Rio de Janeiro não voltaram para a cadeia. Entre eles, chefes conhecidos do tráfico de drogas. E você vai ver também. Queda de helicóptero em Capitólio, Minas Gerais, deixa um morto. 3 ocupantes foram resgatados com vida. Helicóptero que estava a caminho de Ilhabela, no litoral de São Paulo, continua desaparecido. O piloto chegou a fazer pouso de emergência em área de mata. Agora no Rede TV News. Um flagrante impressionante mostra o momento da queda de um helicóptero com 4 ocupantes no Lago de Furnas, em Capitólio, no interior de Minas Gerais. Um passageiro morreu no local. A imagem mostra o momento que o helicóptero perde potência e cai na água do Lago de Furnas, na zona rural de Capitólio. Era o primeiro voo do dia da aeronave, que fazia passeios com turistas na região. Além do piloto, 3 passageiros estavam a bordo. Vídeos mostram que logo em seguida à queda, lanchas foram para o local para resgatar os ocupantes. Bombeiros e militares da Marinha também foram acionados. Vanilton Alves, um consultor náutico de 45 anos, não conseguiu sair e foi encontrado sem vida por mergulhadores. Ele tinha uma empresa de aluguel de lanchas na cidade e trabalhava para o dono da aeronave. A passageira Júlia Mendonça Bernardes foi socorrida consciente e sem ferimentos. O piloto Lucas Chaves Ávila foi resgatado com suspeita de fratura na coluna, mas sem informações sobre a gravidade da lesão. A terceira vítima que sobreviveu à queda foi levada pelo SAMU e estaria sem o movimento nos membros inferiores. Uma equipe do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, está no local para acompanhar a retirada da aeronave da água e iniciar as apurações sobre o que teria causado o acidente. As vítimas não souberam informar se houve algum tipo de dano no helicóptero antes da queda. E um outro helicóptero caiu no Maranhão na tarde desta terça-feira. O piloto da aeronave, José Rondinelli da Encarnação Rodrigues, não resistiu e morreu no acidente. O helicóptero estava sendo usado para a aplicação de produtos na lavoura em uma fazenda entre os municípios de Buriticupu e Santa Luzia. Pouco antes da queda, a torre de comando recebeu um pedido do Aeroporto Internacional Hugo da Cunha, recebeu um comunicado do piloto para um pouso de emergência. É muito triste com uma sequência de acidentes logo nesse início de ano, né? Continuam as buscas pelo helicóptero que desapareceu, este com 4 pessoas, em São Paulo. A aeronave estava a caminho do litoral norte quando sumiu em uma região de mata. O repórter David Diogo tem mais informações ao vivo. Boa noite, David. Já há alguma pista? As buscas certamente continuam já há muitas horas para aflição dos parentes. Exatamente, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos acompanham. As buscas lideradas pela Força Aérea Brasileira foram retomadas nas primeiras horas da manhã de hoje. Até o momento, o helicóptero não foi localizado. As investigações iniciais apontam que ele pode estar ali na região de mata do município de Natividade da Serra, no bairro chamado Bairro do Alto. Nós conversamos com o major da PM, Jocilene Fernandes, que nos contou como está acontecendo aí, ocorrendo o trabalho de busca pela equipe. Vamos ouvir. A informação seria que teria escutado um barulho relativo a um helicóptero na região, somado à informação que não era tão usual ali, chamou a atenção dele. Por isso que ele entrou em contato com a polícia. O local de difícil acesso, bem próximo à crista da serra. Isso aí, por si só, já é um lugar bem difícil de acesso. E hoje, infelizmente, as condições meteorológicas relacionadas à altura das nuvens, a base da altura das nuvens, que estavam praticamente coladas nessa região de terreno, impossibilitou a gente chegar até o local. Mas a Polícia Militar, através do Corpo de Bombeiros, está ainda nas buscas via terrestre, em contato com o solicitante. As buscas pelo helicóptero desaparecido já duram mais de 15 horas. Áudios entre o piloto e um membro da torre de comando de um heliponto mostram ali o momento em que o piloto relatou que estava com dificuldade durante o voo. Acompanhe.
Segundo a polícia, o helicóptero saiu do aeroporto de Campo de Marte, em São Paulo, na tarde do último domingo em direção à Ilhabela. Além do piloto, 3 passageiros estavam a bordo. O último contato com a torre de controle foi às 15h10, quando as vítimas sobrevoavam Caraguatatuba. Durante a noite, um alerta foi gerado para o Comando de Aviação e Corpo de Bombeiros, já que não houve registro de pouso da aeronave. Durante as últimas mensagens, o piloto relatou o tempo ruim e a dificuldade de encontrar um ponto de pouso. Mas aqui onde eu estou não tem condição de subir. Porque não dá para subir, está tudo colado, estou com 44. Não estou conseguindo cruzar. Eu estou na fazendinha, mas não consigo cruzar, está tudo fechado, está colado. Tem um buraco em cima do heliponto. Oi? Tem um buraco em cima do heliponto, vem por cima. Fala mais alto. Tem um buraco em cima do heliponto. Tá bom. Ô Jorge, vou tentar ir por cima. Durante o voo, uma das passageiras também relatou o problema em uma troca de mensagens com o namorado. Além de dizer que o tempo estava ruim, ela falou sobre um pouso de emergência no meio do mato. Até o início da manhã, não havia sinal do helicóptero ou do paradeiro de quem estava a bordo. A Força Aérea Brasileira comanda as buscas. 15 tripulantes especializados participam dos trabalhos. E um voo da cantora sertaneja Lauana Prado foi cancelado após ter sido alvo de um arrombamento em Porto Alegre do Norte, em Mato Grosso. Nas redes sociais, Lauana contou detalhes do ocorrido. Pouco antes do embarque, os comandantes notaram que havia marcas de mãos e pegadas nas asas do avião. Segundo a Polícia Civil, danos foram notados na janela de emergência e na tampa de combustível, que estavam fora de posição, mas nada foi levado. A Polícia Civil de São Paulo aguarda o laudo do Instituto de Criminalística para saber se o influenciador Henrique Medeiros foi assassinado ou teve morte acidental. 2 pessoas estão presas e uma adolescente também será investigada. A repórter Júlia Firmino está lá em frente à delegacia e traz mais detalhes ao vivo para a gente. Boa noite para você. Júlia, como é que foi esse caso? Boa noite, Augusto, Amanda, todos que acompanham aqui o Rede TV News. Henrique Medeiros tinha 26 anos, estava desaparecido desde o dia 25 de dezembro, quando passava aí o Natal na casa de um casal de amigos. O corpo dele foi encontrado no último dia 31 de dezembro, no quintal, enterrado no quintal aí da casa desse casal de amigos. Renan e Caroline, que moravam nessa casa, se entregaram à polícia aí com medo de represália e ataque por parte dos seguidores do influenciador. Eles tiveram, inclusive, prisão temporária decretada. Em depoimento à polícia, o casal disse que o suspeito e Henrique estavam usando cocaína quando Henrique decidiu ir ao banheiro para ter relações sexuais com uma adolescente que estava na casa. Essa adolescente de 17 anos era irmã de Caroline e também será ouvida e investigada pela polícia. Agora, a polícia aguarda a entrega de alguns laudos, inclusive exames toxicológicos, para que possa concluir, dar andamento na investigação e concluir o caso. Hoje, mais cedo, o delegado responsável pelas investigações conversou com a nossa equipe e trouxe mais detalhes sobre a investigação toda. Vamos ouvi-lo. Eles estão sendo investigados por homicídio. Porém, se não ocorreu homicídio, eles vão responder pela ocultação de cadáver, que a gente tem que procurar justiça, né? E agora mesmo, quem estava aqui viu, eu entrei em contato com a doutora Renata no IML, ela vai antecipar principalmente o toxicológico, mas porém pode dar que ele estava tocado pela droga, mas também pode ter um outro fator desencadeante de morte. Um traumatismo cronoencefálico, uma compressão torácica, onde deu uma asfixia mecânica, enfim, outros meios que levassem ele à morte. 255 presos que receberam benefício para passar o Natal em casa no Rio de Janeiro não voltaram à prisão. Vamos ao vivo à capital fluminense conversar com o repórter Tony Vendramini. Oi, Tony, boa noite. A gente sabe que no meio desse grupo tinha gente bastante perigosa, né? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, e entre os que não voltaram para a prisão estão justamente 2 líderes da maior facção de tráfico de drogas aqui do Rio de Janeiro. São eles o Saulo Cristiano Oliveira Dias e o Paulo Sérgio Gomes da Silva, o Bin Laden.
Saulo é do complexo do Chapadão, na Zona Norte, e cumpre pena de 18 anos e 9 meses pelo assassinato de um militar e por associação para o tráfico com emprego de armas de fogo. Já o Paulo Sérgio comandou o tráfico de drogas no Morro Dona Marta, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eles deixaram a prisão no dia 24, beneficiados pela visita periódica ao lar, que é uma autorização temporária concedida pela Justiça para visitar familiares na época do Natal. Só que eles deveriam ter retornado no dia 30. Essa medida é concedida ao preso que tem bom comportamento, é réu primário e cumpriu 1/6 da pena, ou então é reincidente e cumpriu 1/4 da pena. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, neste Natal, 1.785 presos receberam esse benefício, só que 255 não voltaram. Ainda assim, Augusto, Amanda, essa evasão é 42% menor do que a de 2022. Com vocês no estúdio. Obrigado, Tony. E um homem caiu de uma altura de 3,5 metros depois de tentar furtar cabos na zona norte do Rio de Janeiro. O criminoso foi flagrado se equilibrando nos fios momentos antes da queda. Ele serrava os cabos quando, sem perceber, cortou os fios que estavam debaixo dos pés dele e caiu. Mesmo com a queda, o criminoso conseguiu fugir, mas sem levar nada. A Polícia Militar informou que as equipes continuam trabalhando para identificar e prender quem pratica este tipo de delito. O homem que provocou uma explosão de gás durante uma tentativa de furto em uma escola municipal da Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último dia 27, pouco antes do final do ano, não resistiu aos ferimentos e morreu. Raí Bittencourt, de 19 anos, sofreu queimaduras depois que a tubulação se rompeu. A explosão atingiu a cozinha e o refeitório, que ficaram destruídos. Pai, mãe e filha que estavam desaparecidos há 4 dias foram encontrados mortos em Votuporanga, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, os corpos tinham marcas de tiros e sinais de execução. O casal e a filha adolescente eram de Olímpia e iriam comemorar o aniversário da mulher na cidade de São José do Rio Preto. Os corpos de Mirelle Tofaletti, de 32 anos, Anderson Marinho, de 35, e da filha deles, Isabeli, de 15 anos, estavam em estado de decomposição quando foram localizados em uma estrada rural próxima a um canavial. Até o momento, ninguém foi preso. Subiu para 5 o número de mortos no desabamento de um prédio em Aracaju. O acidente foi provocado após a explosão de um botijão de gás. As equipes de resgate encontraram os corpos de 2 vítimas que estavam desaparecidas desde a queda do edifício no último domingo. Ao todo, 5 pessoas morreram, 14 ficaram feridas e 2 continuam internadas. Todos os desaparecidos foram encontrados e as buscas estão encerradas. O prédio, composto por 44 apartamentos, não estava regularizado. Peritos do Instituto de Criminalística farão análise do prédio e um inquérito policial será instaurado para investigar o caso. O presidente Lula sancionou com 34 vetos a lei que define as regras para o orçamento de 2024. Entre os trechos vetados está o cronograma para executar as emendas parlamentares. O dispositivo incluído pelo Congresso obrigava o governo a reservar os recursos previstos em emendas individuais e de bancada, que são de pagamento obrigatório em até 30 dias após a divulgação das propostas. Um outro trecho determinava o pagamento ainda no primeiro semestre, nos casos de transferências da União para os entes federados. Na justificativa dos vetos, o presidente afirmou que o cronograma atingiria diretamente a gestão da execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Federal, sem previsão constitucional expressa. Em nota, o relator da LDO, deputado Danilo Forte, disse que recebeu com preocupação a decisão e que os vetos afetam o objetivo da relatoria, que é dar previsibilidade e transparência na execução do orçamento federal. Normalmente, as emendas parlamentares são usadas como moeda de troca pelos governos para aprovar propostas de interesse no Congresso. Sempre às vésperas de votações importantes, os governos liberam uma parcela maior de emendas. Foi o que ocorreu no ano passado. Em maio de 2023, às vésperas da votação da medida provisória que recriou ministérios, foram liberados 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares.
Em julho, pouco antes da votação do arcabouço fiscal e da reforma tributária na Câmara dos Deputados, outra liberação. Dessa vez, mais de 2 bilhões de reais em emendas de bancadas e mais de 5 bilhões das chamadas emendas PIX, que envolvem transferência direta para estados e municípios. Outro veto de Lula foi a emenda do deputado Eduardo Bolsonaro, que proibia eventuais despesas que prejudicassem pautas conservadoras, por exemplo, a realização de abortos. Esse trecho chegou a ser rejeitado na Comissão Mista de Orçamento e foi considerado pelo próprio relator como matéria estranha ao texto, mas acabou reincluído durante votação em plenário. Lula também vetou a possibilidade de destinar recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, para despesas de transporte, alimentação, uniforme e kits escolares. Já os dispositivos que estabelecem o salário mínimo em R$ 1.412 e um montante de quase 5 bilhões para o financiamento de campanhas nas eleições municipais deste ano foram mantidos. O presidente também sancionou o trecho que mantém a meta fiscal de déficit zero, como queria a equipe econômica. Isso significa que o governo só poderá gastar o que arrecadar neste ano. Começa a valer amanhã a norma que limita os juros do rotativo do cartão de crédito e da fatura parcelada a 100% do valor principal da dívida. O limite foi estabelecido pela lei que criou o programa Desenrola, sancionada em outubro e regulamentada em dezembro pelo Conselho Monetário Nacional. A lei deu um prazo de 90 dias para que governo e instituições financeiras chegassem a um novo modelo para o rotativo do cartão de crédito. Mas, como não houve acordo, foi mantido o teto de 100% do valor da dívida. Com isso, uma pessoa que deve R$ 100 no rotativo, por exemplo, poderá pagar de juros mais R$ 100. Quando a cobrança atingir o limite, o valor não pode mais aumentar. Nada como o primeiro dia útil do ano para voltar à realidade. Compromissos que se repetem a cada virada e alguns ainda mais caros. Lojas, bancos, bares e restaurantes, tudo aberto depois do feriado de Ano Novo. O primeiro de 255 dias úteis do ano chegou. Na Avenida Paulista tem gente que não perdeu o ritmo paulistano. Você pode falar com a gente um pouco? Não posso, obrigado. A gente precisa fazer o fechamento do ano, então é bem corrido o primeiro dia do ano. Só que este comerciante aguarda os clientes que ainda curtem a sombra e água fresca. Vamos começar agora, ainda aqui na Paulista, a diferença da virada do ano passado para cá, mas daqui a pouco a expectativa é que tudo normalize e volte ao normal, né? Com o período de férias escolares, muita gente deixou a capital. 5.200.000 carros circularam pelas rodovias. 4,5 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos e rodoviárias da cidade do dia 22 de dezembro até hoje. Nessa onda, tem gente que ainda curte as férias, só que em São Paulo mesmo. Vitória da Conquista, Bahia. A gente está chegando da Disney. 2024 ainda está naquele ritmo, né? Estamos acordando ainda para encarar 2024. Olha lá meu bebezão ali, coisa mais linda do mundo. Graças a Deus, muito bom. Muito bom. A todos nós brasileiros, para todo mundo. Você está de férias ainda? Um pouco de férias, terminando quase. Volta quando? Amanhã. Amanhã? Então o primeiro dia útil do ano para você vai ser amanhã. Amanhã, com certeza. Apesar daquela sensação de freio de mão puxado, a cabeça lá nas férias, o ano começou com mudanças, principalmente no transporte público aqui do estado de São Paulo, que está mais caro. Este casal fez as contas e preferiu fazer uma parte da viagem em transporte por aplicativo. Péssimo. Eu até preferi pegar o Uber mesmo, que está compensando mais do que pegar o transporte público. Assustador levar em consideração, né, que a gente optou por um outro tipo de transporte vez do que o próprio transporte público. Andar de trem ou metrô no estado de São Paulo ficou 60 centavos mais caro. A tarifa passou de R$ 4,40 para R$ 5,00. Desde janeiro de 2020, o valor não era reajustado. Já nos ônibus intermunicipais da EMTU, o aumento foi de 13,64%. Na capital, o valor da passagem não terá reajuste este ano,
mas a integração entre ônibus e trens ou metrô saiu de R$ 7,75 para R$ 8,20. Por enquanto eu não senti ainda porque eu não carreguei o bilhete, né? Mas acho que vai pesar um pouco. Eu achei realmente um absurdo, porque as passagens já são realmente muito caras e aumentar assim do dia para a noite, eu acho bem ruim. E não é hora de prestar atenção só no transporte. Os preços do material escolar também estão um pouquinho mais caros. É só o primeiro dia útil do ano e já tem muita gente pesquisando preços e comprando o material escolar que o filho vai usar no ano letivo de 2024. Tanta pressa tem motivo: garantir um preço melhor e evitar filas e dor de cabeça no fim do mês. A gente está fazendo a pesquisa, vamos escolhendo aqui o que tem aqui de bom, mais barato, depois a gente vai em outra loja, ver se está mais barato também, para poder caber tudo dentro do orçamento, porque em janeiro vai ser complicado. Porque agora vai começar a subir tudo, né? Então agora esse mês começa a mudar os preços e estão tudo mais caros. E eu com 2 eu preciso aproveitar mesmo. E é bom se antecipar mesmo, porque segundo a projeção da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, este ano a expectativa é de que o preço dos produtos contidos na lista entregue pelas escolas esteja de 7% a 9% mais alto. Entre os produtos que mais encareceram de um ano para cá estão o lápis, a caneta e o caderno. A média de elevação no preço desses produtos foi de 8%. Para não correr o risco de espantar os clientes e garantir uma boa venda este ano, o gerente desta loja, na rua 25 de março, reduziu a margem de lucro. Mas procuramos enxugar esse determinado aumento para não repassar ele para o consumidor final. Ou seja, nossos preços estão super bem atrativos, onde todo e qualquer cliente vai conseguir fazer a lista completa de material com preço, teoricamente, o mesmo que foi gasto no ano anterior. Outra opção para gastar menos é estar atento à lista de material escolar do filho. Nem tudo o que a escola pede é de responsabilidade dos pais. Há 10 anos, uma lei federal impede que produtos de uso coletivo sejam incluídos nesta lista. Um papel higiênico, um giz, uma folha para aplicar prova, qualquer outro material que seja de uso comum, não é obrigação do pai, não é obrigação do aluno levar. Então, a lei veio salvaguardar esse consumidor que começou a ficar muito incomodado, porque as escolas realmente elas começaram, eu me lembro bem, assim, as escolas começaram a partir realmente para o absurdo, a ponto de, às vezes, pedir até água nessa lista de material escolar, o que a gente sabe que passa a ser até uma coisa amoral, né? Porque é um custo que compete ao fornecedor do serviço. A advogada explica ainda o que o consumidor pode fazer caso encontre algum item incomum na lista de material do filho. Ele pode acionar o PROCON da cidade ou o PROCON do estado, e os PROCONs eles têm total autonomia para estarem averiguando, inclusive multando esses estabelecimentos de ensino. O ano de 2023 teve o menor número de novos registros de armas de fogo para defesa pessoal desde 2004. Segundo informações do Sistema Nacional de Armas, o número de novos cadastros passou de pouco mais de 114 mil em 2022 para quase 21 mil no ano passado, queda de 82%. De acordo com a Polícia Federal, a redução é resultado de políticas implementadas pelo governo Lula. Antes, civis podiam comprar até 4 armas de fogo sem precisar de comprovação da efetiva necessidade. Agora, o máximo é de 2 armas e a prova de necessidade é obrigatória. Além da redução nas aquisições, 75% dos novos pedidos de porte foram negados. O ano novo começou com mais de 50 mortes nas rodovias federais. Esse foi o balanço da operação realizada pela Polícia Rodoviária. Quem tem os números para a gente ao vivo é a repórter Maria Ferreira, direto de Brasília. Boa noite para você, Maria. É uma constante, né? Todo ano, muitos acidentes nas estradas.
Muitos acidentes, Augusto. Boa noite para você, para a Amanda e a todos que nos acompanham. A Polícia Rodoviária Federal registrou 725 acidentes nas rodovias do país nesses 4 dias da operação de Ano Novo. Um acidente a menos que o registrado no ano passado. Desses, 193 foram considerados graves. E mesmo assim, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de mortes foi 25% menor do que no Réveillon do ano passado. Ao todo, 56 pessoas morreram neste ano contra 75 no ano passado. 903 pessoas ficaram feridas neste ano contra 917 no ano passado. E apesar dessa redução no número de mortes e de feridos, a imprudência aumentou. Os policiais flagraram 5.749 ultrapassagens em locais proibidos por todo o país. Esse número é 51% maior do que o registrado no ano passado. A fiscalização também capturou imagens de mais de 24 mil veículos transitando pelas vias em velocidade acima do que era permitido. E 988 condutores foram multados porque estavam com sinais de embriaguez, mas se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Maria. A gente tem que ter cuidado, né? Pelo amor de Deus, começar o ano com essas imagens chocantes de acidentes, apesar da redução, o número ainda é muito alto. Trânsito violento. A polícia de Santa Catarina investiga a causa da morte de 4 jovens encontrados desacordados em um carro de luxo na rodoviária de Balneário Camboriú. As vítimas eram de Minas Gerais. A principal suspeita é de intoxicação por monóxido de carbono. Quando o SAMU foi acionado, as vítimas já estavam desacordadas e em parada cardiorrespiratória. Após 40 minutos de reanimação no local, a equipe médica confirmou as mortes. Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Carla Aparecida dos Santos, de 19, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 e Nicolas Kovaleski, de 16 anos, estavam em uma BMW estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. O grupo aguardava a namorada de Gustavo, que chegaria de Minas Gerais de ônibus para seguir viagem com eles até Florianópolis. Ela disse à polícia que quando chegou ao veículo, os jovens estavam passando mal. Tiveram alguns sintomas como enjoo, vômito, tremedeira, e o que fez com que eles permanecessem no local, no interior do veículo, descansando até esses sintomas passarem. A mulher disse também que ficou entrando e saindo do carro na expectativa dos amigos se recuperarem. Ela não apresentou nenhum sintoma. Ela disse que entre a última vez que falou com elas, em vida, e a morte, foram aproximadamente 30, 40 minutos. Uma testemunha afirmou em depoimento que o adolescente de 16 anos teria pedido socorro médico horas antes de ficar desacordado e foi orientado a procurar um hospital. A Secretaria Estadual de Saúde negou o pedido de ajuda na madrugada e informou que a primeira solicitação foi feita pela manhã, quando o SAMU foi acionado. A suspeita é de intoxicação por monóxido de carbono, um gás sem cheiro e sem cor, mas altamente tóxico. Segundo a polícia, um rompimento encontrado no motor pode ter jogado gás para dentro do carro. Familiares relataram à polícia uma customização no veículo. Este mecânico, especialista em escapamentos, explica que para aumentar a potência e o barulho do motor, proprietários de carros de luxo retiram o catalisador e colocam uma outra peça no lugar. Os gases emitidos pelo motor são nocivos à saúde e ao meio ambiente. Você tirando o catalisador, quando é próximo do motor, vai tudo para dentro do carro por causa do ar-condicionado. Ele pega o ar de fora para dentro do veículo. As investigações apontam que o grupo teria respirado monóxido de carbono por cerca de 4 horas. Os jovens eram das cidades de Paracatu e Patos de Minas, no interior de Minas Gerais, e moravam há um mês na Grande Florianópolis. No último sábado, Gustavo Elias publicou um vídeo nas redes sociais chamando os seguidores para participar de uma ação com ele. Eu tô com uns planos massa na cabeça, acompanha o perfil aí, vem comigo, vamos fazer essa coisa dar certo? Os corpos dos jovens vão ser enterrados nesta quarta-feira no interior de Minas. Estamos de volta para falar de esporte. O começo de 2024 é de muitas posses de presidentes nos clubes brasileiros. No Corinthians, por exemplo, Augusto Melo foi empossado hoje. E o Marcelo Duarte está aqui para bater um papo com a gente.
Boa noite, Marcelo. Feliz ano novo para você. Para você também, para você, Amanda, para todo mundo de casa. Um grande ano para nós. Muitas promessas do novo presidente corintiano? Chegou falando firme lá na sua apresentação no Corinthians, no Parque São Jorge. Augusto Melo, uma nova gestão, outro grupo político tomando conta do todo-poderoso Timão. Quem conta tudo é o Fernando Fontana. O novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, chegou já assinando a posse e recebendo os louros da galera. Também fez promessas e uma delas é o Gabigol do Flamengo. Tem conversas adiantadas, tá bem. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante, é um atleta que nos interessa. Ele seria o quarto reforço. Hoje o clube anunciou o meia Ranieri, que estava no Cuiabá, Rodrigo Garros, do Tajeres, da Argentina, e Diego Palacios, do Los Angeles, dos Estados Unidos. E o Cartola, que recusou um patrocínio de 75 milhões de reais por ano, disse que não foi por acaso. Se eu recusei uma coisa dessa é porque tem outra muito melhor. Assim como eu recusei outras e fizeram, porque nós temos patrocinadores muito maiores. No final, ainda prometeu garra para recuperar um clube falido financeiramente e disse que vai fazer uma investigação sobre possíveis falcatruas da última diretoria. Como eu prometi na minha campanha, uma auditoria independente, doa quem doer. Se alguém teve algum problema, que se justifique lá na frente. O Santos também trocou de presidente. Marcelo Teixeira, eleito no lugar de Andrés Rueda, chegou por volta das 10 da manhã na Vila Belmiro, todo sorridente. Com a imagem da Nossa Senhora nas mãos, esbanjou humildade. Não queremos aqui nenhumas mudanças drásticas, ao contrário, faremos algumas muito pontuais. Para finalizar, ele ainda pediu bênção para os saudosos presidentes da história do clube e dá sinais de que, apesar de disputar a segunda divisão, tudo vai ficar bem. Enquanto alguns clubes apostam numa nova gestão, o São Paulo prefere o continuismo. Júlio Casares foi empossado para um novo mandato de 3 anos após uma candidatura para lá de tranquila. O Cartola ganhou as eleições como candidato único e chegou a projetar um futuro promissor para o tricolor. De junto com os meus diretores, que são competentes, trabalhar por um São Paulo melhor. Vamos juntos nesse treino. No último mandato, Casares ganhou o título da Copa do Brasil, conseguindo vaga para Libertadores e ainda terminou 2023 renovando o contrato com o atacante Lucas Moura. Gente, as promessas estão feitas e no final do ano a gente vai saber qual delas foram cumpridas. Começou hoje em algumas escolas estaduais de São Paulo o programa Almoço nas Férias. A iniciativa garante refeição para as crianças durante o período sem aulas. Para muitas delas, a única refeição do dia. Arroz, feijão, carne moída com molho de tomate, salada de ovo e suco de uva. O cardápio nutritivo deixa o prato do Davi todo colorido e ajuda os pais a economizarem durante as férias. Reduz bastante os gastos de casa. Aí dobraria a despesa em casa, né? Se não fosse a escola. Muito boa. Assim como o pequeno Davi, alunos da rede pública estadual podem se alimentar nos colégios enquanto as aulas não voltam. A iniciativa dura até o dia 9 de fevereiro. As refeições são servidas de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã à 1h30 da tarde. A iniciativa visa garantir a segurança alimentar dos pequenos, que muitas vezes não conseguem fazer mais do que uma refeição dentro de casa. Eu entendo que é muito importante, né, o aluno estar nutrido durante os períodos de férias, pela alimentação escolar, que é o nosso caso, pela alimentação da família, para quem não tem essa necessidade, e isso vai fazer com que a criança volte para o ano letivo com todo o gás que é necessário para a aprendizagem. Todos os dias, cerca de 2 milhões de crianças almoçam nas mais de 3 mil escolas do estado que participam da iniciativa. Nesse colégio aqui na zona leste da capital paulista, cerca de 30 crianças já estão inscritas e a tendência é que muitas outras venham. Nós temos aí uma grande expectativa, considerando o cenário anterior, né, onde foram atendidos milhares de estudantes, a nossa expectativa é que isso se mantenha. Os responsáveis devem inscrever o aluno na própria escola ou por meio da Secretaria Escolar Digital. E quem prepara a refeição, que as crianças adoram, garante que um tempero para lá de especial faz toda a diferença. Então a gente trabalha com muito amor para ficar gostosa. Em Minas Gerais, cerca de 2.000 pessoas foram detidas e 5.000 motocicletas apreendidas durante a operação especial montada pela Polícia Militar
para coibir os chamados rolezinhos. Os números correspondem às ocorrências registradas no Natal e no feriado do Ano Novo. Foram montadas várias blitz de combate à direção perigosa e à perturbação de sossego. Em Belo Horizonte, um casal tentou fugir de uma abordagem da polícia e foi perseguido com a ajuda de um helicóptero e rendido. O condutor foi preso e a garupa, que é menor de idade, apreendida. De acordo com a PM, os dois estavam embriagados e a moto sem placa. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje um foragido da justiça com a utilização do sistema de reconhecimento facial. Os agentes chegaram até o suspeito a partir de um alerta emitido indicando a presença do condenado em Copacabana. O homem é de nacionalidade argentina e está no Brasil desde 2014. Ele tem 5 anotações criminais por furto, roubo e tráfico de drogas. Esta já é a segunda prisão realizada pelas Forças de Segurança Pública do Estado desde o começo do monitoramento das câmeras com esta nova tecnologia de análise facial. Vamos direto para a previsão do tempo com o Igor Silveira, que está aqui com a gente. Boa noite, Igor. Teve bastante chuva, né? Chuvas intensas em algumas regiões. Como é que fica para amanhã? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha, amanhã tem previsão de chuva também, viu? Só de olhar no mapa, dá para ver que essa chuva é mais volumosa em partes da região norte, do centro-oeste, do sul e também do sudeste. No Rio de Janeiro, por exemplo, amanhã o tempo fica quente, abafado, com máxima chegando aos 34 graus, mas aí tem previsão de chuva no período da tarde. Em Belo Horizonte, nada muda, viu? A chuva ainda deve ser forte por lá, então tem risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Por isso, a máxima não passa dos 24 graus amanhã. Em Vitória, 30 graus, mas também com previsão de chuva no período da tarde. Em São Paulo, o dia vai ser quente, abafado, o sol aparece e a máxima pode chegar aos 28 graus e sem previsão de chuva. Já na quinta-feira, a temperatura começa a cair, pode chover a partir da tarde e os termômetros registram 26 graus. Na sexta-feira, cai para 25 e também chove. Agora, no Nordeste, o sol está garantido em boa parte do litoral. Já no interior nordestino, tem previsão de chuva forte por lá, viu? Na região norte, o sol aparece e também esquenta bastante. Olha, em Manaus, a máxima pode ficar na casa dos 34 graus e não chove por lá. Amanda, Augusto... Aqui em São Paulo essa não deve ser a tônica do ano não, porque ano passado já foi muito quente, acho que 2024 promete ainda mais, né, Igor? Com certeza, mas tem chuva também por aí. Então tá bom, pessoal, fique atento. Obrigada, Igor. Feliz ano novo para você, um bom 2024. Obrigado. Pessoal, muito obrigada pela companhia, pela audiência. Amanhã a gente tem um novo encontro marcado, você já sabe, 7h20, Rede TV News começa e, claro, contamos com a sua audiência, com a sua presença. Uma ótima noite e até lá. Obrigado pela sua companhia nesse 2 de janeiro de 2024. Até amanhã.